Vocês estão lembrados que no final do mês passado, mês de maio de 2023, e também iniciando esse mês de junho de 2023, aquele ditador venezuelano, o presidente Nicolás Maduro, esteve no Brasil, né? Com o tal do Lula. Dois ditadores juntos, melhor falando, plural, enfim. No mínimo ele veio aqui pedir mais dinheiro, porque ditaduras comunistas gastam tudo que o seu povo tem, aí o seu povo paga muito imposto, fica pobre e eles ficam ricos, o povo fica pobre, o povo não tem mais como dar mais dinheiro do seu trabalho porque não tem mais nada. Aí esses países de esquerda vão pedir dinheiro para os outros. Aí tá aí. Sendo que eles já têm dívida com esses países e vão pedir mais. E países como o Brasil, como o Lula no governo, por exemplo, acaba que cedendo, né? E quem paga sou eu, você. E eu tô com um tópico aqui da revista da BBC News, que tem aqui uma pergunta aqui, ó. Por que a Venezuela tem uma dívida bilionária com o Brasil e quem paga a conta? Foi um tópico que eles fizeram no mês passado, que ainda vale para esse mês. Aí você junta isso aí tudinho com o aparelhamento do judiciário favorecendo a esquerda, temos um cenário ideal para isso aí tudo acontecer, né? Tá certo? Mas antes de eu continuar com esse vídeo, dá aquela moral aqui no canal, tá bom? Aqui abaixo tem um botão inscreva-se em vermelho. Você se inscreve, ative o sino, deixa um comentário lá. Tem um sino com badalando. Esse sino ajuda o canal a crescer e chegar a mais pessoas, tá certo? Então eu vou passar aqui, ó, que eu tô sem tempo de fazer edição, enfim. Por que a Venezuela tem dívida bilionária com o Brasil e quem paga a conta? Que fala aqui, a visita do Nicolás Maduro ao Brasil após um hiato de quase 8 anos não só gerou polêmicas pelas acusações de quem pesam contra ele e as falas do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva sobre o país vizinho, mas também pela dívida bilionária que a Venezuela tem com o nosso país. Maduro veio ao Brasil para participar de uma cúpula com líderes de 11 países sul-americanos em Brasília, que havia sido proposta por Lula. A última vez que esse Maduro esteve no Brasil foi em julho de 2015, ainda na gestão petista da Dilma, certo? Como participou da cúpula do Mercosul em Brasília, como eu falei aqui no governo Dilma. Desde quando o Bolsonaro assumiu o país em 2019, ele estava impedido de pisar aqui no Brasil por uma portaria ditada pelo presidente Bolsonaro. Proibir seu ingresso e de outras autoridades também da Venezuela, no Brasil. Bolsonaro revogou a portaria um dia antes de deixar o cargo em uma negociação com o governo de transição para abrir possibilidade de Maduro participar da posse de Lula, mas o presidente venezuelano acabou não vindo para a cerimônia. Maduro só voltou ao Brasil de fato no último dia 28 de maio. Eu errei no começo, eu falei maio para junho, mas foi só no mês de maio mesmo. Quando desembarcou em Brasília para participar da cúpula. No dia seguinte esteve reunião bilateral com o Lula, em que os dois trataram desta dívida e como será quitada. Deve ser no mínimo como Cuba vai quitar com o Brasil, né? Charutos. Maduro e Lula foram questionados sobre o encontro por jornalistas sobre o total da dívida. Lula disse que não sabia quanto o valor em total. Você sabe que o tamanho da dívida qual é, Lula? Ele não sabe. O tamanho, no caso Maduro respondeu, vai ser estabelecida uma comissão para estabelecer esse tamanho e retomar os pagamentos. Como? Ninguém sabe. De acordo com o Ministério da Fazenda, o Fernando Haddad, Maduro pediu que seja criado um grupo de trabalho com o governo brasileiro para consolidar o valor do débito e a partir daí reprogramar o seu pagamento. Como que ninguém sabe. Pelo lado brasileiro devem participar, no caso participaram, né, melhor falando, a Secretaria Executiva da Câmara do Comércio, CAMEX,
vinculada à Fazenda e à Secretaria do Tesouro Nacional e do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES. Olha aí, o BNDES, meu, seu, nosso dinheiro. Só o fato de você dar dinheiro nosso suor para outro país, só isso aí já é causa de impeachment. Que é aí volto naquela leitura, que é um dos principais interessados no assunto. Mas afinal, de quanto é essa dívida, de onde ela veio e quem paga essa conta? Qual o tamanho da dívida da Venezuela? Após o encontro de Lula e Maduro, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, MIDIC, informou à BBC News Brasil que o valor da dívida venezuelana total conosco é de 1.270 bilhões de reais, dólares, cerca de 6,4 bilhões de reais. Os débitos da Venezuela junto ao governo brasileiro somam 1 trilhão 268 bilhões 561 milhões 276 mil e 81 centavos, sendo de dólar. Ou seja, você multiplica isso pelo real. Referente a valores de indenização pelo Fundo de Garantia da Exportação, FGE, e 53 bilhões de reais, quase 54 bilhões, referentes a indenizações a serem pagas pelo FGE. Abre aspas. Fecha aspas, melhor. O Fundo de Garantia da Exportação e Fundo de Natureza Contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda, ele foi criado em setembro do ano de 1997 para cobrir operações amparadas pelo seguro, crédito e exportação. O seguro, crédito e exportação, conforme daqui ao débito aqui, que fugiu aqui agora, fugiu aqui um pouquinho aqui. O seguro crédito, fugiu aqui mesmo. O seguro crédito e exportação é um mecanismo de garantia oferecida pela União para proteger exportações brasileiras de bens e serviços e potenciais riscos comerciais, políticos e extraordinários, e assim evitar calotes às empresas nacionais. Caso haja inadimplência de quem comprou os bens e serviços, o FGE indeniza o financiador e busca reparar o valor em atraso do devedor. Até hoje isso aí não fizeram nada. O BNDES é o principal financiador público de longo prazo para operações de comércio e exportações. De onde vem a dívida venezuelana com o Brasil? Segundo o MIDIC, os débitos da Venezuela são referentes a inadimplências relativas a exportações brasileiras de bens e serviços para o país vizinho que contrataram o seguro de crédito à exportação. Abre aspas. As exportações foram financiadas em sua maior parte pelo BNDES, porém, havendo operações com financiamentos estrangeiros, disse a pasta em nota. O BNDES, que era vinculado ao então Ministério da Economia durante o governo Bolsonaro e passou a fazer parte do MIDIC sob Lula, o atual como principal instrumento de execução da política para investidores do governo federal. Durante os governos petistas, tanto ele fala que nós primeiros mandatos do Lula quanto da Dilma, atual presidente do novo Banco Central do Desenvolvimento, novo Banco de Desenvolvimento, popularmente conhecido como Banco do BRICS, houve desembolsos bilionários no banco em particular para financiamentos à exportação de bens e serviços de engenharia brasileiros. No caso da Venezuela, foi concedido 1 bilhão e 500 milhões de reais, vários projetos de infraestrutura realizados por empresas brasileiras. Aí vem a história da OAS, Odebrecht, tudo aquilo que fez o Lula ser preso e a Dilma ser impeachmentada. Pegando dinheiro do nosso palavra, sabe como é que acontece, né? Como o próprio banco explica em seu site, abre aspas, nessas operações, assim como todas as outras que o banco realiza, o BNDES desembolsa outros recursos exclusivamente no Brasil, em reais para empresas brasileiras à medida que as exportações vão sendo
realizadas. Ou seja, as empresas brasileiras que venderam produtos ou serviços para fora do país recebem o pagamento do BNDES por isso. Ou seja, o brasileiro paga o brasileiro e a Venezuela não paga ninguém. Assim como também não paga Cuba, não paga nada. Quem fica com a dívida neste caso é a empresa ou país estrangeiro que comprou os bens e serviços, que fica com a responsabilidade de pagar de volta o BNDES com os juros em dólar ou em euros. Se há inadimplência, o BNDES aciona a estrutura de garantias e é ressarcido por mecanismos como FGE. A maior parte das operações de exportações de serviços de engenharia beneficiou 5 grandes empresas brasileiras, em todas as envolvidas na Operação Lava Jato. Falei agora aqui, OAS, Odebrecht, você sabe. Especialmente nessa categoria de financiamentos para exportações de serviços, outros países 3 deram calote, a Venezuela entre eles. Um total de 1 bilhão e 90 milhões de reais acumulado até março de 2023, segundo o BNDES. Outros 518 bilhões de dólares estão por vencer esses países, informou ao banco. E quem paga a conta? Quem vai pagar a conta? O governo brasileiro, logicamente, explicou em nota que a BBC News que o FGE cobriu o calote, mas quem pagou somos nós, né? Mas, segundo o economista e professor do INSPER, Sérgio Lazzarini, isso é uma falácia. Ele explica que, por conta das dívidas e dos calotes acumulados, o patrimônio do fundo minguando, cujos recursos são provenientes, dentre outras fontes, do orçamento federal. E quem paga essa conta, em última análise, é o contribuinte, claro. O problema está, segundo ele, o professor Lazzarini, justamente na avaliação de risco de empreendimentos nesses países. Ele publicou um lado de outros pesquisadores, um estudo que analisou o custo financeiro incorrido em algumas das operações realizadas pelo BNDES nos anos de 2007 a 2015. Segundo Lazzarini, o banco emprestou para países com altíssimos riscos de crédito e isso não foi precificado adequadamente. Então esse fundo vira e mexe e está se tornando um calote. Ele toma um calote e não há recursos, diz o economista. Abre mais uma vez aspas. Se tivesse emprestado a países com baixo risco de crédito, o mecanismo funciona, mas tomamos calote atrás de calote. Ou seja, é que eu falei, como é que você vai emprestar dinheiro para quem está devendo? Eu não empresto. Até porque se eu tivesse também, eu não emprestar, porque você sabe, né? Desde 2020 é discutido no âmbito do governo federal um novo modelo para o FGE, mas nada foi decidido até agora, nada foi ainda ainda de acordo. Em fevereiro, durante a posse do Aloysio Mercadante como presidente do BNDES, Lula disse ter certeza que a Venezuela e outros países inadimplentes terão quitado suas dívidas com o banco durante o seu governo. Porque todos os países são amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES. Vai acabar caindo naquela história, né? No final das contas, você vai pagar o mesmo valor que pediu emprestado depois de quantos anos? Pessoal, acabou aquela leitura. Pois é assim que funciona as ditaduras esquerdistas. Pede dinheiro do outro amigo, até que uma hora... Olha, para você ter uma ideia aqui, aquele negócio do dinheiro do euro não foi outra coisa não. Foi para querer cobrir os amiguinhos lá de esquerda na época que foi criado o euro, lá em 99, por aí, 98, tá certo? E agora aqui no Brasil, o Lula quer criar um tal do Sul, que é para socorrer os outros países. E quem paga é a gente. Você anda aqui no Brasil, anda na minha rua aqui no Aldeota, tá quebrado há anos. O asfalto, pra você ter uma ideia. Aqui em frente de casa. Depois você tira. Imagina a cidade brasileira que tá faltando dinheiro para poder ajeitar a estrada. Todo dia eu vejo aqui no jornal locais daqui de Fortaleza, faltando até remédio. Que na época da pandemia tinha remédio e agora não tem mais. Bastou esse governo reaparecer que tudo desandou. Até o desemprego aumentou de novo, coisa que vinha caindo. Já está em 9,4, o Bolsonaro deixou em 7,9 quando o Bolsonaro deixou o país em 2022.
Aí você tira, tá bom? Então é assim como é que funciona a dívida venezuelana com o nosso país, certo? Porque eles têm dívida com o Brasil bilionária e quem paga essa conta, ou seja, quem paga somos nós. Então é isso aí. Deixa aqui embaixo o seu like, tá bom? Se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações, tá ok? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.